Seção 3.2. A derivada como uma taxa de variação. Seja y uma função de x. Podemos escrever y igual a f de x, ou simplesmente, e até mais diretamente, y igual a y de x. Então, entenda, x e y estão aqui representando duas grandezas, e essas grandezas estão relacionadas a partir de uma certa função f. Então, nós podemos escrever que y é uma determinada função de x, ou podemos escrever mais diretamente que y é igual a y de x. Os físicos costumam gostar muito desse tipo, ou dessa forma de escrever, tá? Que y é uma função de x. Bem, sabemos que a derivada de uma função f de x é geralmente denotada por f' de x e definida como o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Mas com essa notação aqui, nós podemos reescrever y' de x, ou seja, a derivada da função y de x, é o limite de y de x mais ΔX menos y de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Basta trocarmos f por y e nós passamos dessa linha para essa, certo? Mas é interessante a gente se acostumar a escrever desta forma também, tá? Bem, então pensando em y e x como duas grandezas, dá para enxergar que este limite aqui expressa uma medida de quão rápido y muda quando x muda, certo? Porque veja, nós estamos dividindo um ΔY por um ΔX e tomando o limite dessa razão quando ΔX tende a zero. Então, é uma medida de quão rápido y muda quando x muda. Trata-se de uma taxa de variação, certo? É uma taxa de variação de y em relação a x. E repito, uma taxa de variação, aqui no caso de y em relação a x, é uma medida de quão rápido y muda quando x muda. Nós já sabíamos disso, não tínhamos usado esse termo ainda, mas quando estudamos velocidade instantânea, certo? Velocidade instantânea, que poderíamos até denotar como S' de t, né? É a derivada da posição da partícula em função do tempo, é o limite de S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero, certo? E isso aqui é uma medida de quão rápido muda a posição da partícula quando o tempo muda. Isso dá a velocidade da partícula. Então, a velocidade da partícula é a taxa de variação da posição da partícula em relação ao tempo. Vamos examinar um exemplo que não envolva o tempo diretamente. Então, a área de um disco de raio R é uma função de R, e esta função é πr2, certo?
podemos calcular então a taxa de variação de A em relação a R. É o limite de A de R mais ΔR menos A de R sobre ΔR quando ΔR tende a zero. Percebam que todos esses limites são equivalentes, tá, gente? A gente só está mudando as letras e os significados dessas letras. Aqui nós temos uma posição, aqui nós temos uma área, mas do ponto estritamente matemático é o mesmo limite, o mesmo tipo de limite, né? Certo? Então, esse limite aqui nos dá a taxa de variação da área de um disco de raio R em relação ao raio R. Tá? Ou podemos dizer de forma mais direta, ele nos dá esse limite, a taxa de variação de A com R. Tá? Vamos fazer essa conta. Isso dá limite, quando ΔR tende a zero, A de R mais ΔR é π R mais ΔR ao quadrado, menos A de R, πr2, sobre ΔR. Desenvolvendo, nós temos o limite, quando ΔR tende a zero, de π R2 mais 2R ΔR mais ΔR ao quadrado, menos πr2, sobre ΔR. E aí nós temos, né, πr2 menos πr2 dá zero, ΔR por ΔR dá 1, ΔR ao quadrado por ΔR dá ΔR, e aí ficamos com o limite, quando ΔR tende a zero, de 2πr, multiplicando aqui por π, né, 2πr mais π ΔR. E é claro que quando ΔR tende a zero, essa soma aqui tende a 2πr. Tá? Então, a taxa de variação da área de um disco em relação ao seu raio é 2πr. É interessante observar que não se trata de uma taxa constante, ela depende do valor do raio, certo? Vamos imaginar, por exemplo, que o raio é uma função do tempo e esta função é r de t igual a 7t no SI. Significa que t está em segundos e o r está em metros. Aqui nós temos um raio variando uniformemente, certo? A cada segundo ele aumenta 7 metros, começando em t igual a zero com r igual a zero. Tá? Então, a cada segundo ele aumenta 7 metros. Bem, para t igual a 1 segundo, nós temos que o A', que é a taxa de variação, vai ser... Vamos fazer essa conta aqui em duas etapas, né? Primeiro, para t igual a 1 segundo, o R é 7 metros. Substituindo aqui, nós vamos ter 14π metros quadrados por segundo. E para t igual a 2 segundos, a taxa de variação vai ser, para t igual a 2 segundos, o R vai ser 14 metros, substituindo esse R aqui, 2 vezes 14, 28π metros quadrados por segundo. Observe que, embora o R esteja variando a uma taxa constante de 7 metros por segundo, a área está crescendo cada vez mais rapidamente. Por exemplo, se ela, no instante t igual a 1 segundo, ela cresce a essa taxa. Se ela continuasse crescendo a essa taxa, a cada segundo, ela sofreria um aumento de 14π metros quadrados. Mas observe que no instante t igual a 2 segundos, ela já está aumentando a uma taxa maior, que é o dobro da anterior, tá? Mas não se ligue muito a isso. Mas
É mais importante perceber aqui que essa taxa de variação da área do ciclo com o seu raio aumenta à medida que o raio aumenta. Tá? E essa expressão matemática nos diz isso, que a linha de R é 2πr, portanto depende do R e depende de maneira proporcional aqui. Tá? Mas quando o R aumenta, a própria taxa de variação da área do disco aumenta. E nós estamos mostrando isso através desse exemplo. Bem, quando falamos em taxas de variação, uma última coisa antes de a gente encerrar essa sessão, geralmente o tempo aparece de alguma forma, seja explicitamente, como é o caso aqui na velocidade instantânea, ou aqui quando expressamos a variação do raio de um disco com o tempo, e aí falamos de uma taxa constante de 7 metros por segundo. Tá? Nesses casos o tempo aparece explicitamente, mas o tempo pode aparecer implicitamente. Aqui, neste exemplo, estamos falando da área como uma função do raio e aqui, mais especificamente, da taxa de variação da área com o raio e não com o tempo. Mas o tempo ainda assim pode aparecer implicitamente porque nós podemos pensar no raio variando com o tempo. E aí a área também varia com o tempo. Tá certo? Então mesmo essa taxa de variação aqui, que não explicita o tempo, ela pode envolver o tempo implicitamente. Porque, como eu disse, o raio está variando com o tempo, a área varia com o raio e, portanto, a área varia com o tempo. Embora, então, geralmente uma taxa de variação envolva o tempo, explicitamente ou implicitamente, podemos pensar em casos em que o tempo não aparece, tá certo? Eu vou apresentar na forma de um segundo exemplo. Imagina que você tem um bastão e esse bastão ele não é uniforme, não é homogêneo. O que é o que eu quero dizer com isso? Ele não é feito de um único material aqui, certo? De um material só. Imagina que esse bastão ele vai ficando mais denso à medida em que nos movemos da esquerda para a direita. Podemos pensar numa mistura de metais que constitui esse bastão, mas que essa mistura vai mudando à medida que passamos do lado esquerdo para o lado direito do bastão. De forma que, se pegarmos aqui dois pedacinhos do bastão, um aqui e um aqui, pegarmos esse pedacinho que tem uma massa M1 ocupando aqui um volume V1 e um segundo pedacinho aqui que tem uma massa M2 ocupando um volume V2, certo? E aí nós podemos dividir M1 por V1 e aqui M2 por V2. Podemos concluir que essas razões são diferentes, ou seja, são densidades diferentes. Né? Lembra, densidade é massa por unidade de volume. E podemos então imaginar que a densidade do bastão ela vai aumentando, não do bastão como um todo, né? Que seria uma densidade média, mas tomando aqui, pegando pedacinhos do bastão, a densidade vai aumentando quando passamos do lado esquerdo, quando vamos passando do lado esquerdo para o lado direito do bastão, certo? E aí vamos definir essa densidade como usar a letra grega ρ. Então, aqui nós temos ρ1 igual a m1 sobre v1 e aqui nós temos ρ2 igual a m2 sobre v2, certo? Mas nós podemos colocar aqui um eixo x e podemos fazer aqui x igual a 0, aqui x igual a L, onde L é o tamanho do bastão, e aí nós podemos pensar numa densidade, ρ, como uma função de x, tá? A cada ponto x aqui, nós pegamos um pedacinho do bastão, pegamos a massa
Por exemplo, estivermos aqui na posição X, podemos pegar aqui um pedacinho muito pequenininho do bastão, teremos uma massa ocupando um certo volume e esse ρ de x vai ser m sobre v. Tá? Pensa num pedacinho muito pequenininho aqui e um volume correspondente muito pequenininho. Então podemos pensar que essa densidade é uma função da posição. Em particular, podemos imaginar que essa densidade aumenta à medida em que o x aumenta. Nada impede de querermos investigar a taxa de variação dessa densidade, ou seja, com que taxa a densidade ρ muda quando o x muda, certo? Veja, não necessariamente aqui isso envolve o tempo. Claro que nós podemos imaginar nos movendo ao longo do bastão. E isso demanda um certo tempo, certo? Mas não necessariamente o tempo precisa entrar. Podemos simplesmente nos perguntar qual é a taxa de variação da densidade do bastão em relação à posição que está sendo considerada, a posição daquela parte do bastão que está sendo considerada. Tá? Pense um pouco sobre isso. Esse é um exemplo em que uma taxa de variação não precisa necessariamente envolver o tempo, nem mesmo implicitamente. Mas eu diria que isso é relativamente raro. Tá? Na maior parte dos casos, na física, não sempre, mas na maior parte dos casos, taxas de variação envolvem explícita ou implicitamente tempo.